Boa noite, estou aqui hoje com o Dr. Guilherme Rezende, cirurgião dentista e empresário, para podermos falar um pouco sobre os fundamentos da administração. Antes de dar início, você poderia falar um pouquinho da sua empresa? Boa noite, Emerson. Primeiramente, obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir um pouquinho com essa matéria. Bom, eu sou cirurgião dentista há quase 15 anos e cerca de 12 anos eu abri a empresa na área de diagnóstico por imagem, que é as clínicas radiológicas. Eu comecei há 12 anos atrás com uma clínica na cidade de Vazante e hoje nós temos 5 unidades em torno aqui de Paracatu, onde todas as clínicas fazem exames radiográficos. Os nossos colegas dentistas solicitam os exames para os seus pacientes vêm até nós fazemos todos os exames radiográficos, laudamos e devolvemos para que o colega cirurgião dentista faça o planejamento do seu tratamento. Eu tenho também uma empresa na área de vendas de produtos e medicamentos, que é a Dental. Inclusive você colabora comigo lá. Tenho também a empresa de treinamentos e palestra na área de gestão, que é a LID. Essa empresa está nascendo agora, é um filhotinho que está nascendo. Como eu sou apaixonado pelo tema gestão, eu decidi criar essa empresa para poder levar um pouquinho do que eu aprendi e que eu ainda estou aprendendo, porque eu estudo até hoje, para os meus colegas cirurgiões dentistas, para que facilite o dia a dia na parte administrativa de seus negócios. Agora vamos para a primeira pergunta. Sim. Qual é a importância da elaboração de um planejamento estratégico de negócio? Olha, é muito importante. Você tem que fazer um planejamento antes de qualquer coisa que for fazer na sua vida. Se for para um empreendimento, é mais importante ainda. Porque quando você vai empreender em algo, ou vai abrir alguma empresa, o seu objetivo é alcançar um sucesso. E o sucesso de qualquer empresa ou profissão é você conseguir atender a necessidade de um certo público. Em troca disso, esse público vai lhe remunerar. Então, você quer remuneração futura. E para que se alcance este objetivo, você tem que pensar desde o início. Se você fizer um planejamento no início, você vai aumentar em centenas de vezes as chances do seu objetivo ser alcançado com sucesso. Por exemplo, quando você vai iniciar qualquer tipo de empreendimento, você tem que pensar e planejar sobre o ponto, o local onde você vai abrir aquele empreendimento, seja uma empresa de vendas ou seja uma prestação de serviço. Você tem que pensar no ponto, porque se você às vezes abrir no ponto ruim, todo o seu investimento está desperdiçado, entendeu? É muito importante. Outra coisa, você tem que planejar com os seus fornecedores, se os seus fornecedores têm disponibilidade de fornecer o seu produto. Você tem que planejar para fazer uma captação dos seus colaboradores. Se você não planejar previamente o nível e o perfil dos seus colaboradores, tudo vai ficar difícil, porque as coisas vão começar a acontecer com o negócio rodando. O ideal é você fazer um planejamento estratégico prévio, para que você tenha previsibilidade, para que você não se surpreenda no decorrer do negócio. Entendeu? Quais os desafios em que o administrador enfrenta? Olha, nós temos vários desafios diários. Bom, a começar pela alta taxa de impostos que o Brasil hoje aplica sobre qualquer tipo de empreendimento. Se você quiser trabalhar de maneira correta, pagando os seus impostos devidamente, é um pouco difícil, são muitos impostos. Então, assim, isso dificulta com que você torne o seu negócio, seja serviço ou produto, competitivo no mercado. Porque se você compra algo por 10,
Você não pode vender por 100 às vezes, porque o mercado, querendo ou não, ele já impõe um certo preço para certas mercadorias ou serviços, né? Então fica difícil a gente aumentar a margem de lucro em qualquer tipo de negócio, porque devido a essas altas taxas, entendeu? Aí nós temos que partir para estratégias diferentes, tentando agregar valor para que esses custos sejam embutidos em certos tipos de serviços ou produtos. Enfim, além da alta tributação, outra dificuldade que eu sempre tive também é com relação às linhas de crédito. Infelizmente, o nosso governo ele não oferece linhas de créditos com facilidade, porque você precisa de crédito, de dinheiro para poder abrir qualquer tipo de empreendimento. Você precisa reformar o seu ponto, você precisa comprar o seu maquinário, você precisa investir em conhecimento, precisa estudar, se qualificar. Então, assim, se você não tem esse dinheiro, fica difícil isso, entendeu? Outra dificuldade também que nós enfrentamos hoje é mão de obra qualificada, porque mão de obra nós temos muito, tem muita gente querendo trabalhar, só que infelizmente nós não temos muitas pessoas qualificadas para ocuparem os devidos cargos. São algumas das dificuldades. Nós temos inúmeras dificuldades no dia a dia que nós enfrentamos. Mas com aquele planejamento que eu mencionei na pergunta anterior, nós tentamos diminuir um pouquinho essas dificuldades. Tendo conhecimento de atuação de um líder e das dificuldades em liderar pessoas, qual deve ser o posicionamento do líder diante a um conflito que irá causar prejuízo à organização? Bom, liderar. Esse é um termo bastante usado hoje em dia, porque não existe mais chefes. Na verdade ainda existe, mas esse modelo de gestão onde se chefia e obedece quem tem medo está saindo de uso, porque hoje as corporações, as instituições, qualquer tipo de empresa precisa de um líder, e o líder ele tem que inclusive gerenciar conflitos, entre outras situações. Conflito sempre vai existir dentro de qualquer segmento, principalmente no meu, onde eu tenho grande parte dos meus colaboradores são mulheres. E mulheres se emocionam bastante, elas têm certos períodos do mês em que elas ficam mais emocionadas e isso acaba influenciando no dia a dia. Eu costumo dizer com toda a minha equipe o seguinte: quando existir algum conflito, alguma coisa que tem que ser alinhada entre as pessoas, que elas esqueçam o nome daquela pessoa e que elas alinhem como se fossem setores. Por exemplo, o setor da recepção precisa alinhar alguma coisa com o setor da área técnica, que elas conversem entre elas como setores, esquecendo que é a Maria, esquecendo que é a Joana, porque quando se coloca os nomes das pessoas, as características pessoais delas podem influenciar naquela negociação. E quando você está dentro de um ambiente de trabalho, você tem que deixar o seu lado pessoal fora do trabalho. Então hoje uma das maiores dificuldades de nós todos, administradores, diretores, é explicar isso para os nossos colaboradores. Quais as atitudes um bom líder deve ter para exercer a função com excelência? Olha, para que nós tenhamos excelência no papel de liderança, eu acho que uma das principais características é o líder se colocar no lugar do colaborador. Quando ele se coloca no lugar do colaborador, ele tem noção e a ótica que aquele colaborador está tendo de algum problema. Por exemplo, eu jamais iria saber que a cadeira da recepção está machucando a minha recepcionista se eu não sentasse na cadeira. Isso é um exemplo. Então eu preciso me colocar lá. Eu jamais iria saber
que o computador dela está com defeito se eu não for lá trabalhar no computador dela. Então, quando nós, líderes, nos colocamos no lugar desses colaboradores, facilita muito a solução de qualquer questão dentro da empresa, sabe? Essa é uma postura que eu admiro muito e que não é fácil, mas quando você faz isso, facilita todo o decorrer da história. Outra coisa é exemplificar. Liderar é exemplificar. Se você dá bons exemplos, a sua equipe vai fazer conforme você exemplifica. Por exemplo, não adianta eu pedir para que todos na minha empresa deem um bom dia animado durante o início do expediente, se eu chego na minha empresa e dou um bom dia com frieza. Porque se eles veem eu dando um bom dia com frieza, automaticamente no subconsciente dele eles pensam, eu não preciso dar um bom dia animado igual ele pede. Ou seja, você não pode pedir para que façam o que você não faz. Se você faz, eu tenho certeza que o colaborador vai fazer. Então, assim, outra característica importantíssima é exemplificar. Exemplifique que eles vão te seguir. O líder, ele tem que sentar não de frente para o seu colaborador, assim como nós estamos. O líder, ele tem que sentar do lado do seu colaborador. O líder, ele tem que pegar na mão do seu colaborador e caminhar junto ao objetivo. Enfim, são várias características de um líder. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre isso, mas essas são as principais características que eu creio que, se vocês ainda não estudaram, vão estudar, e é de extrema importância para o desenvolvimento de um bom administrador, para o desenvolvimento de um bom gestor, para o desenvolvimento de um bom líder. Gostaria de agradecer a professora Enilda, gostaria de agradecer a você, o Emerson, que é meu parceiro aqui, trabalhamos juntos. Gostaria de agradecer aos seus colegas pela confiança. Espero que vocês tenham bastante sucesso e, se eu puder contribuir em algo, fiquem à vontade. A minha empresa, as minhas empresas estarão sempre de portas abertas para você. Sempre que quiserem aprender um pouquinho e eu souber, estarei à disposição. Para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a minha carreira, a minha profissão, comece a seguir lá no Instagram, é Guilherme A.R. Rezende. A gente sempre está postando situações do nosso dia a dia, mostra um pouquinho da empresa, mostra um pouquinho das palestras em que eu participo. A gente sempre está tentando levar um pouquinho de conteúdo interessante para essa área de gestão. Tem também a página da Lead, que é a Lead _ Gestão, que é a empresa que trabalha exclusivamente para desenvolvimento profissional e pessoal dos cirurgiões dentistas e profissionais da área de saúde. E segue também a página da Dental, a qual você hoje é o responsável. Um grande abraço a todos, desejo muito sucesso para vocês.